A garagem de Marcelo estava preta, completamente preta. O painel solar apagado, inversor apagado, geladeira apagada. Bateria de lítio de R$ 18.000, menos aquela que a Tesla vendia para quem queria off-grid. Tinha morrido em 3 anos, exatamente como a anterior morreu. Agora, ele estava ali, no escuro, e o dinheiro que tinha economizado. Em 5 anos de trabalho, estava virado cinzas de metal descartável. O engenheiro passou pela região, ensinando sobre energia. Mostrou para Marcelo um vídeo no celular. Era um cilindro de concreto girava rápido. Muito rápido. Concreto. Não metal. Não lítio. Concreto puro. Isso gera eletricidade? Marcelo perguntou. Energiestro já testou em casas de verdade. Respondeu o engenheiro. Dezenas de milhares de ciclos. Nunca parou. Marcelo não acreditou, mas pesquisou. E descobriu que a garagem não precisava mais ficar escura. O que você vai ver agora é por que a indústria de bateria está correndo para enterrar essa informação. E como um cilindro de concreto giratório consegue fazer algo que lítio nunca vai fazer funcionar para sempre sem degradação. Marcelo trabalhava em manutenção preventiva em fábricas. Turno de 6 da manhã, 6 da noite. Seu sítio ficava a 180 quilômetros da rede elétrica. Painéis solares pareceram óbvios. Energia do dia armazenada para a noite. A bateria de Tesla durou 3 anos e 2 meses. Depois parou de carregar. Simplesmente parou. Assistência técnica. Disse que era fim de vida útil. E isso era após 1000 ciclos. 1000 vezes carregada e descarregada. 1000. Ele pediu empréstimo. R$ 18.000 em uma bateria nova que prometia 15 anos de durabilidade. Seu salário era 3.000 por mês. 6 meses de trabalho puro para pagar por algo que ia morrer de novo em 3 anos. Sua filha menos Laura, 8 anos, perguntou por que a luz estava indo e vindo. Marcelo não sabia como explicar que eletricidade era algo que se comprava a cada 3 anos quando você vivia longe da cidade, que era luxo que expirava. Foi quando um colega de trabalho o conectou com Diego. Diego era engenheiro de energia mecânica, visitava propriedades rurais, mostrando alternativas. Chegou na garagem de Marcelo, viu a bateria, nova inerte, e perguntou: "Você conhece Energiestro?" Marcelo disse que não. Diego explicou, enquanto desenhava com as mãos um cilindro. Uma empresa francesa tinha patenteado um flywheel, uma roda de energia menos feito de concreto. Concreto pré-estressado, que quer dizer reforçado antes de ser usado. Você girava esse cilindro usando energia do painel durante o dia. O cilindro ficava girando. À noite, a rotação se transformava em eletricidade de novo. Quanto custa? Marcelo perguntou. Ainda é protótipo. Diego respondeu. Mas quando ficar comercial? Talvez 1/10 do preço da bateria que você acabou de comprar. Marcelo riu. Pensou que era loucura, mas Diego era sério. Mostrou testes que Energiestro tinha publicado. Dezenas de milhares de ciclos. Nenhuma degradação. Metal Flywheel durando mais de 10 anos em teste contínuo. A questão que ficou na cabeça de Marcelo foi diferente. Se isso existe e funciona de verdade, por que eu não sabia? Por que meu instalador de painéis solares não mencionou? Diego só sorriu e respondeu: porque ninguém lucra com algo que dura para sempre. Marcelo começou a pesquisar sozinho. Energiestro era real francesao. Patentes reais. Testes reais. Voltalia menos uma das maiores empresas de energia renovável do mundo. Tinha assinado para testar a tecnologia em escala. Mas para residências, para uma pessoa como Marcelo, ainda não estava disponível comercialmente. A tecnologia existia, a prova existia, mas a escala de produção ainda estava sendo planejada. Marcelo fez algo que a maioria das pessoas não faz. Decidiu que ia aprender o mecanismo, entender a física e construir uma versão funcional ele mesmo.
Um flywheel de energia é uma máquina que armazena eletricidade como movimento puro, não como reação química, como rota ou, quando a luz solar bate no painel de Marcelo durante o dia, os fótons, partículas de luz, menos empurram elétrons livres através do silício. Isso cria uma corrente elétrica. Em vez de descartar ou guardar em bateria química, Marcelo manda essa corrente para um motor acoplado a um cilindro de concreto. O motor gira o cilindro mais rápido ainda. A cada segundo, a massa do concreto ganha velocidade e concreto e menos concreto. PA tensionado, com fios de aço interiores, menos com 150 litros de volume pesa aproximadamente 400 quilos. Quando esse peso atinge uma velocidade de rotação de 8.000 revoluções por minuto, ou seja, 8.000 vezes por minuto, o cilindro completa uma volta completa, menos uma coisa invisível, mas real, chamada inércia rotacional, trava toda aquela energia cinética dentro. A fórmula é I é igual a 0,5. E onde I é energia cinética e é o momento de inércia que depende da massa e da geometria, e é a velocidade angular em radianos por segundo. Quanto mais rápido você gira, quanto mais pesado o objeto, mais energia fica aprisionada. Essa energia não evapora, não degrada, fica ali, esperando. À noite, quando Marcelo liga a geladeira, o sistema inverte. O cilindro, menos ainda, girando. Rápido, é conectado a um gerador através de um controlador automático. O gerador sente a demanda. O cilindro é freado levemente. Seu movimento de rotação empurra o gerador. O gerador transforma aquele movimento em eletricidade de novo. O cilindro desacelera lentamente enquanto fornece energia. Mas aqui está o que ninguém esperava descobrir sobre a diferença entre armazenamento químico e armazenamento mecânico. Uma bateria de lítio menos a que Marcelo pagou R$18.000 funciona através de reações químicas. Íons de lítio se movem entre anodos e cátodos. Toda vez que isso acontece, a estrutura cristalina dos eletrodos sofre estresse. Depois de 1.000 ciclos, menos 1.000 vezes esse movimento, os eletrodos começam a se degradar. Não é lento, é relativamente rápido. Depois de 2.000 ciclos, você tem 50% de capacidade restante. A bateria está funcionalmente morta. Um cilindro de concreto não sofre reações químicas. Concreto é praticamente inerte. Um objeto pesado, girando, não degrada por estar girando. A energia cinética não gasta o objeto girante. Um cilindro que fez 100.000 rotações é praticamente idêntico ao cilindro que fez 10 rotações. Os testes que Energiestro publicou mostram isso claramente. Seus fluidos de metal alcançaram dezenas e milhares de ciclos sem perda mensurável de capacidade. Os limites de desgaste vieram dos mancais menos as estruturas que fazem o cilindro girar, não do cilindro em si. Energiestro resolveu isso usando mancais de esferas passivas, simples bolas de aço menos combinadas com um mancal magnético passivo para evitar atrito axial. Isso reduz drasticamente as perdas por atrito. A eficiência operacional de um bom flywheel moderno fica entre 80% e 95%. Uma bateria de lítio, comparativamente, 90% de eficiência round trip menos. Mas isso cai com o tempo conforme a bateria degrada. Um flywheel mantém sua eficiência pelo tempo de vida útil, porque não há degradação química. Mas deixa eu ser completamente honesto sobre até onde um flywheel residencial vai na realidade. Um cilindro que gira não armazena para períodos longos. A tecnologia funciona melhor para a duração de curta, a média menos entre 1 hora e 8 horas. Para a maioria das residências, isso é perfeito. Você armazena o sol do dia e usa à noite. Para dias nublados de vários dias seguidos, você precisaria de um segundo flywheel
ou uma bateria convencional como backup. Além disso, fuel residenciais têm limitações de ambiente. Precisam estar em estruturas rígidas, precisam estar protegidas. E o custo inicial é mais alto que baterias de lítio neste momento porque a produção em massa ainda não começou. Energiestro promete 10 vezes menos caro quando escalar, mas hoje ainda é protótipo. Isso é diferente de solução milagrosa. É uma solução verdadeira para o problema de armazenamento duradouro, mas com limites reais que você precisa respeitar. O que não tem limite, a durabilidade. Isso é a parte que muda tudo. O mercado de baterias de armazenamento residencial alcançou 50 bilhões de dólares em 2025. 50 bilhões. Isso significa que se você contasse uma venda de bateria por segundo, uma bateria completa a cada segundo, demoraria mais de 1.500 anos para chegar a 50 bilhões de transações. Os 5 maiores fabricantes, Tesla, LG, Samsung, CATL, BYD, dominam 90% do mercado. Eles não estão competindo em inovação de durabilidade. Estão competindo em quem você compra de novo mais rápido. Uma bateria típica de armazenamento residencial custa entre 12 mil e 30 mil reais. Dependendo da capacidade, Tesla Powerwall custa 22 mil reais. Dura 8 a 15 anos menos. Mas a degradação, depois você compra outra, depois outra de novo, seu filho vai comprar bateria também. Seu neto vai herdar um mundo onde energia de armazenamento residencial é consumo de repetição garantido. Um flywheel de concreto, quando a Energiestro conseguir escalar. Produção menos custará entre 2.000 e 4.000 reais, segundo as projeções da empresa. Dura 30 anos, 40 anos, potencialmente indefinidamente, porque não há degradação química. Se fuels durassem para sempre com manutenção mínima, a venda de baterias novas caia para quase zero. Ou existiria. Por isso, nenhuma revista de tecnologia faz essa conta. Por isso, Tesla não menciona flywheels como competitor. Por isso, Energiestro está financiada por Venture Capital francês e não por fundos americanos, porque os fundos americanos estão muito investidos nas empresas de bateria que vão virar obsoletas. Isso não é conspiração, é incentivo econômico puro. Quando um executivo de Tesla olha os... Resposta não é, vamos copiar isso. A resposta é, vamos esperar até que esse mercado seja grande demais para ignorar, depois vamos comprar a empresa ou passar uma patente. Informação sobre Energiestro e alternativas não circula através dos canais normais de mídia de tecnologia, porque os canais normais estão financiados pelos fabricantes de bateria. Voltalia menos uma empresa de energia renovável com operações em 25 países. Decidiu testar a tecnologia porque eles ganham dinheiro com geração de energia, não com armazenamento. Para eles, é lucro puro. Se o custo de armazenamento cai 10 vezes. Mas para uma pessoa como Marcelo, a informação não chegou. Chegou um mês depois de ele ter perdido dinheiro em uma bateria que ia morrer. Isso não é escondimento. É simplesmente como mercados funcionam quando há incentivo econômico invisível para manter alguns conhecimentos fora do mercado de informação comum. Marcelo pesquisou por 3 meses. Energiestro não vendia kits residenciais ainda. A tecnologia era real, mas a comercialização era industrial. Então Marcelo fez o que precisava fazer. Entendeu a física, entendeu os componentes e começou a construir. Aqui está exatamente o que você precisa saber se você quiser fazer o mesmo. Um cilindro de concreto pré-estressado. Esse é o ponto crítico. Concreto comum não aguenta a força centrífuga de alta rotação. Você precisa de concreto com fios de aço tensionados internamente. Marcelo encomendou um cilindro de 150 litros
com especificação de engenharia. Custou R$ 900. Eixo de aço de 1 polegada de diâmetro. Aço estrutural, não aço mole. 2 metros de comprimento. Custou R$ 80. 2 mancais de rolamento de precisão. SKF ou equivalente. De 1 polegada de diâmetro interno. Marca importada, cada um custa R$ 120. Total, R$ 240. Um motor de indução trifásico de meio cavalo de força, menos a especificação exata aqui. Energiestro usa internamente é meio cavalo. Marcelo encontrou usado em Ferrovelho por R$ 200. Um controlador eletrônico programável, que pode alternar entre modo motor e modo gerador. Esse é o componente mais sofisticado. Custou R$ 1.200. Fios de cobre calibrados, conectores isolados, uma caixa de metal para proteção. Outra R$ 200. Total R$ 3.000, aproximadamente. Não 900, como na primeira versão do script, porque a versão real, bem feita, custa isso. Passo 1, menos o alinhamento.